Amém. O tema da série que a gente começa hoje, querido, é a importância da santificação. A importância, porque essa palavra já foi uma palavra-chave no relacionamento da igreja, mas ao longo de uma jornada, essa palavra ela se perdeu. E hoje eu estava estudando sobre isso, e uma das coisas que chegou à conclusão que se falar de santidade hoje é legalista, porque as pessoas confundiram a graça de Deus, que a graça de Deus parece que é autorização para as pessoas viverem no pecado, e a graça de Deus não é isso, querido. A graça de Deus foi a liberdade que Deus nos deu para vencer o pecado, que pelo contrário, que antigamente, antes de Cristo vir, as pessoas, mesmo elas recebendo ordens, elas desobedeciam a Deus. Mesmo ano a ano, o sacerdote entrando lá no templo, oferecendo sacrifícios pelo pecado do povo, pegando o sangue daqueles sacrifícios, colocando na cabeça de um bode, soltando o bode no deserto, que era isso que era feito, porque o pecado tinha que ficar fora do arraial, porque era um ato figurativo, era uma figura daquilo que Cristo um dia faria, que pelo derramamento do seu sangue ele levaria o pecado da humanidade. Mas todo ano o sacerdote tinha que fazer isso, porque lá no livro de Hebreus diz que era impossível que sangue de bodes e touros arrancasse de vez o pecado, mas o sangue dele arrancou de vez a autoridade do pecado sobre a vida das pessoas. Só que algumas pessoas, elas têm se conformado com isso, de que a graça de Deus é a liberdade. E hoje, se for cobrar como pastor, porque eu vou cobrar, eu sou pastor, a respeito de vida de santidade, as pessoas saem da igreja. Mas a questão não é sair da igreja, querido. A questão é sair do céu. Porque você fala, eu vou ali para outra igreja lá que eles não cobram isso. Tá bom, beleza. Porque a sã doutrina, a Bíblia diz para a gente não negociar. No livro do Êxodo, capítulo 19, amém? Versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica hoje, amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Isso é uma palavra profética, sabe, querido? Onde, na visão da teologia, o primeiro, porque um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, o primeiro milênio, o segundo milênio está passando. Então, a segunda teologia, alguns teólogos creem que esse terceiro dia está chegando. O terceiro dia é o terceiro milênio da vinda de Cristo. Porque esse relatório de como eu vivi, em algum momento eu vou ter que prestar diante de Deus. Porque Deus, Ele nos resgatou, amém? Mas Deus não nos resgatou para vivermos da maneira que nós achamos. Deus nos resgatou para vivermos da maneira que Ele pediu.
Você diz santificai-vos hoje, amanhã e depois. Não é santificar hoje, porque o relacionamento com Deus é um ato contínuo. Amém ou não amém? Eu não posso hoje estar firme com Deus, eu não posso me arrepender todo dia e amanhã eu estou vivendo vida de qualquer maneira, porque essa não é a jornada que Deus... Porque falar, isso não pode ser legalismo, porque Deus não me resgatou para viver de qualquer maneira. Fala, Deus não me resgatou para viver de qualquer maneira. Nós éramos escravos de Satanás e vivíamos no pecado, porque o pecado era o nosso governador. Agora quem é o nosso governador é a vida de santidade, porque a vida de pecado tem que confrontar a minha vida. Porque aí eu vou perguntar a Deus, Senhor, tem alguma coisa que não está certo na minha vida? Porque quando você reconhece isso, é sinal que você nasceu de novo. Porque no seu interior está dizendo para você que tem algo que você precisa ajustar. Quinta-feira eu estava falando aqui que eu não posso viver de uma maneira que a Bíblia condena, que foi condenado por Deus. Porque as pessoas às vezes elas criam a própria verdade delas e não a verdade de Deus. Porque às vezes, talvez você chegue aqui, se eu pegasse uma lista aí de perguntas que alguns têm dúvida a respeito de vida com Deus, quais você faria? Alguém ia perguntar para mim, é proibido beber? Outro ia perguntar, é proibido isso e aquilo? Porque na verdade, nós queremos responder o anseio da nossa carne. E uma das coisas que o inimigo mais faz é criar situações para você responder o apelo da tua carne e continuar caminhando com Deus. Porque foi isso que ele fez com o casal lá. Deus tinha falado para o casal, não come do fruto. O que Deus falou? Deus falou o que para eles? Era para eles comer? Deus não falou para não comer? Eles foram lá e comeram. Mas por que comeram? Porque o demo falou para eles assim, ó, não, Deus não quer que você seja igual a ele, sabendo o bem e o mal. Deus não quer que vocês sejam igual a ele. Aí o casal comeu. Morreu espiritualmente? Morreu. Porque Deus tinha falado isso. Quando Deus olhou para a terra, lá no livro do Gênesis capítulo 6, diz que ele não viu, o pecado tinha se corrompido, a terra estava tão em pecado, que ele resolveu destruir a terra, e falou, me arrependo de ter feito o homem, de tamanho o pecado que havia na terra, e ele falou, vou destruir, e ficou 100 anos, Noé ficou 100 anos pregando, se arrependam, se convertam, se arrependam, se convertam, fala 100 anos, Deus é mineiro, irmão, paciente mesmo, ficou 100 anos, o povo não se arrependeu. Chegou um momento, Deus falou, Noé, entra na arca, você e teus filhos, e as tuas noras, porque até os filhos e as noras foram salvos pela misericórdia de Deus, por causa de Noé, porque senão até ele, eu não sei o que seria da gente, Deus ia criar outro casal, não sei, só que ainda bem que Deus encontrou em Noé alguém separado, porque hoje talvez seja até mais fácil para mim e para você, que nós temos literatura, nós temos o Espírito Santo para guiar a nossa vida, e eles não tinham, eles tinham uma voz, eles tinham uma, só que nunca tinha chovido na terra. Aí Noé chega declarando uma palavra, fala assim, diz o Senhor, o céu vai abrir as comportas e vai chover 40 dias e 40 noites. Está maluco? Não chovia. A terra produzia um vapor que regava a terra. Porque, queridos, o que pode ser novidade para alguns, pode ser revelação do céu. Por isso eu tenho que ter um posicionamento e reconhecimento a respeito de como eu tenho vivido. No livro de... Bota esse celular para carregar aqui para mim, por favor. No livro de Gálatas, capítulo 1, verso 3. Gálatas 1, 3.
Gálatas 1, verso 3. Amém ou não amém? Ah, já está aqui já. Graça e paz, graças a vós outros, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ele nos desarraigou desse mundo perverso. Olha para a pessoa que está ao lado e fala: se você não tem ligação nenhuma com esse mundo, não tem, o pecado é a ligação desse mundo, é a ação desse mundo. Só que a Bíblia diz para mim e para você que Ele, em Cristo Jesus, já nos desarraigou, já tirou a nossa raiz desse mundo. Amém? Fala amém. Deus já me arrancou. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele não só morreu pelos meus pecados, Ele morreu pelos nossos pecados e arrancou a raiz do pecado da minha vida. Aleluia. Fala: Deus arrancou a raiz do pecado da minha vida. Pastor, mas por que as pessoas ainda vão pecado? Porque fica conectando novamente, querido, que Deus já fez. Não tem mais como viver como vivia, porque já foi arrancado. No livro de Efésios, capítulo 1, verso 3. Efésios 3, Efésios 1. Amém? Efésios 1, verso 3 diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante a Ele, em amor, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua vontade. Querido, então o grande segredo do relacionamento com Deus é manter-se preparado. O grande segredo no relacionamento com Deus é manter-se preparado. No livro de Amós está escrito lá: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Porque muitas vezes a pessoa ela não vem ao culto, ela falta às reuniões, mas ela está faltando a preparação. Porque existe um combate, ele é espiritual, e é um combate de separação. Porque eu estava falando com uma pessoa essa semana que o diabo ele não respeita pessoas, ele respeita a santidade. O diabo respeita santidade. Quando ele olhava para Jesus, sabe qual era a declaração dele? Ai, o santo de Deus, o santo de Deus. Quando lá no livro de Atos capítulo 19, os filhos do sacerdote foram expulsar um demônio lá, o demônio falou: ó, já ouvi falar de Paulo, Jesus eu conheço, e vocês são quem? Porque o demônio não reconheceu eles, porque o demônio ele reconhece santidade, gente do céu. Amém ou não amém? Não é gente da igreja, que não é só o fato de ser da igreja, que está cheio de gente na igreja que o diabo não tem um pingo de respeito, porque não vive como Deus pede, vive como quer. Porque uma coisa é como Deus me encontrou, outra coisa é como eu continuo. Porque eu não posso ter comportamento de velha criatura se eu sou nova criatura. No livro de Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: façam morrer. Façam morrer. Mas façam morrer por quê? Porque está escrito aqui: em Cristo nós fomos feitos santos, irrepreensíveis. Santos já fomos feitos, porque essa é a palavra que Deus tem declarado sobre a minha vida. Ah, mas espera aí, deixa eu avaliar a minha vida. Querido, é o que está escrito. É o que está escrito, é o que Deus preparou para mim, para você.
Então Deus declarou que eu sou santo. Pastor, mas eu não me vejo assim. Porque você está focando em quem você faz, não naquilo que você é. Porque quando você começar a ter o teu foco naquilo que você é, você vai largar o que você faz. Porque Deus não chamou ninguém para se perder. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: Deus teve paciência contigo. Teve ou não teve, irmão? Teve paciência ou não teve? Pastor, era bonzinho, fui criado por vó, só vivia dentro de casa. Tem gente que acha que é isso, né? Porque quem você era o resultado de quem você era influenciado. Por que você tem coisas que você não faz mais? Porque você já venceu. A Bíblia diz que em tudo você é muito mais do que vencedor. E eu posso ter essa declaração todo dia a respeito de santidade, porque eu posso olhar no meu relacionamento de intimidade com Deus e acordar pela manhã e dizer: Espírito Santo, ontem eu errei com o Senhor em alguma coisa? Fala comigo. Porque Deus, querido, Ele sempre mostra, Ele nunca te acusa, mas Ele te instrui. Ele quer você amadurecendo. Ele não quer ver você caindo nos mesmos erros. Todo prato que o diabo bota, você cai. Todo prato. Deus não quer que aconteça isso contigo. Deus não quer que você caia nos mesmos erros. Então, só que para isso é necessário ter uma mentalidade aberta e mostrar que está sendo verdadeiramente influenciado por Deus, sabe, querido? Influenciado pelo Espírito Santo, influenciado pela palavra. Porque é isso que Deus quer de nós. Porque Deus tem uma proposta, um propósito. Deus não foi te buscar, querido, sem propósito. Havia um propósito na ida de Deus. Porque se você já pensou que você era escravo, querido, você podia estar da mesma forma até hoje? Se não fosse a misericórdia de Deus. Só que, posso falar uma coisa? Posso? Tem gente que faz de tudo para voltar a ser escravo do inimigo. Porque, querido, hoje eu aceito uma bala, amanhã eu aceito um doce, depois da manhã eu aceito uma goiabada daquela. Daqui a pouco eu estou aceitando a loja de doce toda, meu. Porque o inimigo vai só devagarzinho. Porque eu não posso de maneira nenhuma permitir que a minha vida... Porque no Noves Fora de avaliação da tua vida, porque tem alguns que já passou no encontro, outros vão passar essa semana, amém? Na avaliação do Noves Fora da tua vida, como que você está hoje, querido? Você mudou muito ou mudou pouco? Que isso tem a ver com a verdade de Deus, quanto a verdade de Deus está ganhando espaço na tua vida. Pastor, tem umas práticas aí que eu não consigo largar. É mesmo, querido? Então volta para o encontro novamente, para que as cadeias do inferno percam a força da tua vida. Então você é um sério candidato a passar de novo. Mas será que a soberba e o orgulho permite? Ou você vai ficar aprisionado? Porque Deus não nos libertou para viver de qualquer maneira. Você está vivendo de qualquer maneira? Porque manter-se preparado tem a ver com santificação. Que essa palavra santificação, no contexto bíblico, é separação. A palavra é? Qual é a diferença da minha vida com uma outra pessoa que é do mundo? Qual é a diferença? Pastor, não tem diferença nenhuma, todo mundo é igual para mim. Não tem? Deus tirou um povo, querido, de um lugar de idolatria, chamou Abraão: sai dessa terra, da tua parentela, do meio, um lugar de idolatria. Para tu ter uma ideia, o pai de Abraão era construtor de ídolos, ele ganhava dinheiro construindo imagem de escultura desse tamanho. Segundo a história lá, Abraão quebrou tudo. Aí Deus falou: esse menino é meu. E levantou, queria levantar de Abraão um povo separado,
Um povo que tivesse a mesma mentalidade de Abraão. Não era um povo perfeito. Você está me ouvindo ou não? Mas era um povo separado. Porque, querido, é preciso ter cuidado de não cair na cilada de não estar preparado. Porque essa jornada, fala para o teu irmão assim, que Jesus vai voltar, irmão. Vai pegar alguém despreparado? Vai ou não? Vai ou não vai? Era para pegar? Mas vai pegar. Aqui nessa igreja, vai pegar alguém despreparado? Não? Não. Oh, meu Deus, como eu sonho com isso, que isso não fosse verdade. Hã? Está na primeira van, isso aí, meu povo. Se quiser ir comigo, tem que ir na primeira. Não era para ninguém ficar. Mas tem alguém despreparado? Tem. Por quê? Porque não teve cuidado, querido. A Bíblia fala de 10 virgens, que é a igreja, representando a igreja preparada e a igreja despreparada. 10 virgens tinham azeite sobrando. Sabe o que servia azeite? Para iluminar a caminhada. Para que servia azeite? Então, tinha alguém que tinha a caminhada iluminada com azeite. Tinha as 10. E as outras 5 ficaram no escuro. Só que elas sabiam que precisavam daquele azeite e foram buscar. E quando foram buscar, o noivo tinha voltado. Porque, querido, vou falar uma coisa para você, para alguns vai ser tarde quando ele vier. Porque tiveram a oportunidade de buscar enquanto tinha tempo, mas não buscaram. Porque que dia que Jesus vai voltar? Que dia? Qual o dia? Hoje. Essa tem que ter sua mentalidade. Porque está escrito lá, se o dono da casa soubesse que hora que o ladrão vai chegar, ele se prepararia. Então, meu irmão, ovelha, se prepara. Santidade não pode ser uma palavra, tem que ser uma prática. Na minha vida e na tua. Porque se tem algo que incomoda no meu interior, porque a Bíblia diz, se o meu coração me condena, tenho paz com Deus. Porque nós fomos chamados para ser santo. Porque essa declaração de pecador já não cabe mais na nossa vida. Porque Cristo morreu por nós, amém ou não amém? Então nós somos chamados para ser santo, irrepreensíveis. Porque aquelas virgens, elas voltaram correndo, mas não teve mais jeito para elas, querido. Por quê? Porque se perderam. No livro de Tito, capítulo 2, Tito 2, Tito capítulo 2, verso 11. Amém. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Fala amém. Ele nos educa. Ele faz o quê? Educa. Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivemos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança, a manifestação do glorioso, nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo. Uma versão fala santificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu e dedicado à prática de boas obras. Uma outra versão diz um povo exclusivamente seu, santo, zeloso de boas obras. Fala comigo, santo, zeloso de boas obras. Porque, querido, a santidade tem características na minha vida. Eu tenho prazer no relacionamento com Deus. Quem não tem prazer no relacionamento com Deus é a carne. A carne não tem prazer em culto. A carne não tem prazer de vir a culto. Quem tem prazer de vir ao culto é o Espírito. Porque cresce com isso. Então, na prática de boas obras, numa outra versão diz assim: Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo pecado. Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo pecado e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado
as boas obras, para fazer de nós o seu povo, inteiramente dedicada às boas obras. Porque, querido, se você olhar para a Bíblia, no Novo Testamento, porque os apóstolos usaram palavras do Velho Testamento, palavras de Levítico, que fala muito de santidade, do Êxodo, Deuteronômio, eles usaram muito essas palavras, mas você olha para todas as passagens dos apóstolos, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, que escreveu as cartas, os apóstolos do Novo Testamento, o foco deles é santidade, é santificação, é separação. Porque pregar sobre isso é pregar no Velho Testamento, querido. E onde está no Velho Testamento que Deus não queria um povo separado? O Novo Testamento agora não é assim também? Que a manifestação de Deus não é através daqueles que se posicionam para ser cuidado e tratado por Ele? 1 Pedro 1,13. 1 Pedro, exigência de Deus é vida de santidade. 1 Pedro 1, verso 13. Amém? Então diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperar inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. Fala, em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Em tudo, fala em tudo. Então, eu quero começar hoje, no final vou terminar orando. Eu quero que você peça ao Espírito Santo, querido, qual área da tua vida está quebrando tua santidade com Ele? O que você precisa fazer? E Ele vai te dar uma revelação e vai iluminar os olhos do teu entendimento. Porque Deus livra a tua vida da desgraça, do inferno, através de uma palavra que Ele te dá hoje. Que Ele não nos obriga, mas Ele sabe, tudo nesse mundo está aberto aos olhos de Deus e aos olhos do inimigo. O inimigo vê a tua vida e Deus também vê a tua vida. E a vida que eu e você levamos determina por quem nós estamos sendo influenciados. Por Deus, que é a luz, ou pela escuridão. Porque a visão do reino de Deus, ela nunca é de eu e você fracassados. A gente vai ler em outros dias aí que o apóstolo Paulo, ele diz aos romanos: o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Pastor, quando eu vi o pecado já tinha me embolado. Não tinha. Antes vem uma mentalidade. Eu me rendo a ela, essa mentalidade, que a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. Porque o diabo não tem capacidade de obrigar ninguém a pecar, mas ele tem o poder e a capacidade de influenciar as pessoas, criar situações para as pessoas pecarem. Só que a visão do reino, querido, para mim e para você, é sempre te levantar e nunca permitir que a ação do fracasso, chamado pecado, porque o pecado sempre trouxe separação do homem com Deus. Sempre, tu olha lá no Gênesis, o texto diz lá que houve fome na terra. Abraão mentiu logo. Abraão mentiu. E por causa da mentira de Abraão, o faraó foi lá e pegou Sarai. E quase que estragou a promessa de Deus por causa da mentira de Abraão. 1 minuto para estragar.
Porque Deus foi lá e interrompeu e falou: ó, se tu tocar nela eu te mato, porque ela tem marido. Porque se não fosse Deus, Abraão abriu a porta para o faraó prejudicar a promessa de Deus que tinha na vida dele. Lá na frente, Isaac mentiu também de que Rebeca era esposa dele. Porque da mesma forma que santidade provoca seguidores, pecado também produz seguidores. Você está me ouvindo ou não? 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Ó, vou te falar, hein, você vai ter que ser macho. Não, macho eu não vou falar isso não, senão dá ruim. Tem que ser firme para estar aqui hoje domingo, querido. Amém? 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Nação? Nação? Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Pastor, a Bíblia diz que eu sou perfeito? Não. Mas a Bíblia diz que eu preciso ser santo. Que eu sou santo, fui feito santo, tenho conduta de santo. Mas a grande questão é que as pessoas se perdem nesse assunto. Por quê? Porque a religião diz que ser santo é ser perfeito. Mas não, querido. Não deixa a religião de lado. Deixa a religião de lado. E vamos ficar com aquilo que Deus sempre diz: nós somos seres que estamos sendo aperfeiçoados, amém ou não amém? Dia após dia, eu e você somos aperfeiçoados, porque somos separados por Deus, fomos separados por Deus, nós somos separados por Deus. Deus nos separou em Cristo Jesus, mas eu preciso saber se eu estou sendo aperfeiçoado, porque senão eu estou só na igreja. Eu venho à igreja, eu venho ao culto, mas qual a transformação da minha vida? Pastor, tem gente que demora mais um pouco. Deus entende isso, querido, mas alguma coisa já tem que ter acontecido na tua vida, na minha. A nossa jornada, que isso não tem a ver com eu agora sou da elite. Quem mais foi dado, mais será exigido, porque essa é a nossa jornada. Porque santificação não é aparência, porque a aparência não derruba o inferno. Anota aí: aparência não derruba o inferno. Tem alguns lugares na religião que santidade é roupa, querido. Santificação é roupa. Fulano está... Olha lá, fulano é crente. Você anda com a pessoa, querido. Você quer saber se uma pessoa é crente? Anda com ela. Esteja perto dela. Mas ela tem cabelo de crente, roupa de crente, Bíblia de crente. E o caráter é de crente? É isso aí que está a diferença. Porque essas coisas fazem parte da nossa vida com Deus, que nós não queremos de maneira nenhuma entristecer a Deus. Pastor, mas eu estou na igreja. Querido, o Espírito Santo vai te convencer, a palavra te convence. Ninguém vai precisar falar contigo: olha aí, culto de doutrina, olha essa roupa aí, vai ficar no banco. Isso não traz maturidade, querido. Isso traz, porque se a lei não tivesse a lei, o pecado existiu depois da lei, porque era lei de ordenança. Aí Deus, está escrito lá, que darei a vocês um novo coração, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, para que a obediência seja algo que eu tenha prazer nele, e não toca nisso, não toca naquilo, porque essa não é a jornada com Deus. Porque eu não posso criar um monte de gente que está atrás de Deus. Pô, o senhor é maneiro, hein, Deus?
mas eu não tenho prazer nenhum de caminhar com Ele. Porque aparência não derruba o inferno. O que derruba o inferno é se posicionar com a verdade. Fala comigo, o que derruba o inferno é posicionar com a verdade. Gente posicionada com a verdade. É isso que derruba o inferno. Porque nos posicionamos como santificado quando nos posicionamos com o que está escrito, que a palavra de Deus diz. Por isso, querido, nós nos posicionamos dessa forma. No livro de João, capítulo 17, João 17, paciência aí que o velhinho está com a mão só, hein? Verso 6 diz assim: manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo, eram teus e tu deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transformado as palavras que me deste, e eles receberam verdadeiramente e reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E por eles eu peço, não te peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e todas as minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam assim como nós somos um. Quando eu estava com ele, guardava no teu nome, que me deste. Eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, porque era se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade que te santifica, a verdade que precisa ser valorizada, porque aqui está bem claro, querido, o que Deus tem como proposta para a minha vida e para a tua. Agora, não adianta ter uma declaração dessa se eu não escolho a santificação, porque quem não escolher a santificação vai ficar de fora. A Bíblia diz que apertado é o caminho, e estreito que conduz à vida, e poucos vão acertar com ele. Que não tem a ver com ser da igreja, tem a ver com ser do reino de Deus, amém ou não amém? Porque eu sou uma nova pessoa, eu estou no mundo, mas não sou mais do mundo. Fala, declara isso, eu estou no mundo, mas não sou mais do mundo. Porque vida de santificação não é viver como quer, e sim viver como Deus pede. Viver a santificação é não viver como quer, é viver como Deus pede. Fala comigo, Deus não me chamou para viver como eu quero, Deus me chamou para viver como Ele quer, da forma que Ele quer. Eu preciso. Jesus falou: santifica-os na tua palavra. A palavra te santifica, a palavra te transforma, a palavra te posiciona. Quanto mais você busca ouvir e praticar essa palavra, mais separado para Deus vocês estão. Amém? Porque as pessoas vão enxergar, as pessoas vão reconhecer a Deus enxergando o comportamento de Deus em você. Porque o maior ensino, querido, doutrinário do Novo Testamento
é como nós vivemos, como nós nos comportamos. Porque não tem a ver o que eu faço para Ele, é como eu vivo para Ele. Porque tem muita gente que está fazendo para Ele, mas não está vivendo para Ele. Porque tu vai conversar com as pessoas aí fora, eu acredito em Deus. Aí ela tem as verdades dela, eu não preciso de uma igreja para adorar a Deus. Ela desvalorizou. Elas vivem a verdade delas, mas elas fazem para Deus, mas não vivem para Deus. Porque está escrito lá no livro de Gálatas: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque, querido, posso te falar uma coisa? O resultado da santidade aparece ou não. O resultado da santidade ou não aparece. Porque, pastor, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Querido, qual a avaliação que as pessoas têm feito de você? Você deve levar isso em conta. Porque às vezes a gente fala assim: ó, o diabo me acusando. Será que é o diabo mesmo? Será que é isso mesmo? Porque, querido, falar para você nessa primeira mensagem a respeito de santidade, para andar com Deus, precisa levar a santidade a sério. Quem vai andar com Deus, quem vai crescer com Deus, quem vai vencer com Deus, é porque leva a vida de santidade a sério. Se eu não levo a vida de santidade a sério, eu não estou levando o reino de Deus a sério. Porque se não é para me levar a sério, eu vou viver como todo mundo. Eu quero viver com... A única diferença é que eu venho à igreja, que eu tenho uma Bíblia, ou que eu escuto louvores, porque isso tem sido a mentalidade aí do mundo a respeito de santificação, de cristianismo. Eu sou crente. Eu sou crente porque eu ouço louvores. Eu sou crente porque eu vou à igreja. Meu pai é crente, minha mãe é crente. Você já é uma pessoa separada para Deus? Porque nessa terra tem dois tipos de pessoas: os separados para Deus e os separados de Deus. Não me respondam nada. Os separados para Deus e os separados de Deus. Os separados para Deus têm comportamento que Deus espera dele. Eles não negociam nada. Relacionamento de Deus com ele é Bíblia. A Bíblia fala de Josué, que foi combater uma batalha, e Deus tinha falado: toda prata e todo ouro que tiver aí na cidade é consagrado a mim, é para o meu tesouro particular. E um cara chamado Acã foi lá e pegou uma capa, pegou uma barra de ouro e escondeu dentro da tenda dele. E eles perderam uma próxima batalha. E na próxima batalha que eles perderam, que era menor, a cidade de Ai, Josué foi orar a Deus. Deus falou para Josué: Josué, coisas consagradas foram contaminadas no meio do arraial, por isso vocês perderam a batalha. Porque tem gente que perde uma luta pequenininha, porque o diabo está alimentando o pecado na vida dele e ele não faz nada. Você está me ouvindo ou não? 1 Pedro capítulo 2 diz: mortos para o pecado. Mortos, sem reação nenhuma. Pastor, mas esse desejo que não passa, você está vivo, querido. Só que agora você é o governador, amém ou amém? Você é o governador, você está em Cristo Jesus, você está caminhando com Deus, você se alimentando do Espírito, para que o teu Espírito esteja em alta. E você já é muito mais do que vencedor, porque a visão que ele tem, que você é sacerdote real, que você é nação santa, que você é povo de propriedade exclusiva de Deus. O pecado não é mais cadeia em você, não tem mais essa prisão na tua vida.
Fala assim, graças a Deus. Levanta e sacode teu braço assim, ó. Sacode teu braço. Fica de pé, sacode teu braço. Fala, não tem cadeia aqui, ó. Não tem cadeia na minha mão. Aleluia. Os vícios não tem mais domínio sobre mim. Não tem. Sacode teus pés assim também. Fala, não tem cadeia nenhuma, não estou andando com bola no pé. Aleluia. Oxa, canta lá, baixeiro. Cristo me libertou da escravidão do pecado. Agora eu posso adorar o pecado. O diabo não tem mais direito de me acusar. Já foi, toda a dívida foi rasgada, querido. Aleluia. Quando José estava no Egito, o pecado bateu na porta dele. Porque o diabo, ele tentou José de tudo quanto é jeito. Ele tentou que José ficasse com raiva dos irmãos dele. José não ficou, não guardou mágoa dos irmãos. Porque a gente sabe onde José chegou, mas também sabemos o que José venceu. Será que hoje você está como José? Pastor, o senhor não sabe o que a minha família me fez. Porque a primeira tentação do capeta na vida de José foi a família dele. Jogaram ele na cisterna. E até o irmão mais velho, que podia fazer alguma coisa, foi omisso. Que ele estava querendo armar, orquestrar para livrar o irmão, mas não se posicionou para isso. E José piorou as coisas. Porque você precisa entender uma coisa, querido. Gente santificada, o diabo vai sempre tentar piorar as coisas para tirar ele do propósito. Fala para o teu irmão assim, nada, nem ninguém pode tirar você do propósito, meu irmão. Amém ou amém? Você tem que continuar. Deus tem um sonho para realizar na tua vida. E através da tua vida, Deus tem sonho. Deus já revelou sonho para você, meu irmão. E esse sonho vai se cumprir. E sabe onde o sonho vai se cumprir? É no Egito, meu irmão, que vai se cumprir. Porque o inimigo vai ser testemunha daquilo que Deus está fazendo e vai fazer na tua vida. E não permita que a tua família seja instrumento do inimigo para paralisar você, para tirar você do propósito. Porque ele vai fazer de tudo, vai usar a tua família. Aí José foi lançado na cisterna. Venderam José como escravo. Agora José está na casa de um estranho chamado Potifar, a quilômetros de casa. Só que o que aconteceu? José ter sido transferido para lá quebrou o relacionamento dele com Deus. Está escrito assim: o Senhor era com José na casa de Potifar. Porque se eu não permitir que o meu coração se afaste de Deus, Deus não vai se afastar de mim, meu irmão. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar tentou José. Terceira investida do inimigo, nos desejos. Porque tem gente que por causa daquilo que passa, já está pronto para chutar o balde. Porque o prazer da tua carne é momentâneo. Ele nunca será maior do que a realização do sonho de Deus na tua vida. Carne tem momento. E José podia ter caído quando a mulher de Potifar o tentou. Porque talvez ele tivesse um motivo. Por que o Senhor me deixou, Deus? Por que o Senhor fez isso comigo? Porque a proposta do diabo é sempre acusar Deus para você. José estava longe de casa, longe da família, longe do pai dele, longe do irmão dele mais novo. E agora ele é tentado. Porque o diabo sempre vai querer te dar um prazer para sufocar aquilo que Deus fez um dia com você. Só que ele venceu. Falei, ele venceu. Porque o que Deus tinha para dar para ele era muito maior do que aquilo que o diabo estava oferecendo. Ovelha, o que Deus tem para dar para você é muito maior do que aquilo que o diabo tem oferecido para você aí no dia a dia. E ele chegou lá.
Porque da mulher de Potifar ele também não ficou com raiva. E Deus continuou com o canal aberto. Olha para a pessoa que é ao teu lado e fala assim: ó, não fecha o céu sobre a tua cabeça não, meu irmão. Não fecha os céus não. Deixa os céus abertos. Deixa a revelação de Deus. Deus vai te usar. Deus está querendo que você esteja de pé, porque Ele vai te usar para outras pessoas, até para a tua própria família. Sabe por quê? Porque a família de José foi salva, porque José permaneceu de pé. José permaneceu em santidade. Porque Deus já te separou, meu irmão. Você já é separado em Cristo Jesus. Você já foi separado. Aleluia. Oh, chacanta lá, baixeira. Oh, glória. Levanta tua mão para o alto. Fala: obrigado, Deus, porque eu já fui separado. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Fala: Senhor, aquilo que eu tenho feito que não está de acordo com a tua vontade, eu quero que o Senhor me revele, Senhor. Me revela nessa noite, meu Deus. Fala comigo da forma que o Senhor sabe que eu vou entender, em nome de Jesus. Porque eu quero tirar da minha vida tudo aquilo que atrapalha o meu milagre, porque os céus têm que estar abertos para a manifestação, porque é para os teus filhos a tua manifestação. O Senhor se manifesta para os teus filhos, e como filhos, Senhor, separados que fomos, que temos direito à herança, meu Deus, porque somos uma nova criatura e exigimos o direito de nova criatura, porque vivemos, Senhor, como nova criatura. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos para aquilo que o diabo já até falou que é difícil para nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Nós te damos essa liberdade. Sonda-me, Senhor, e vê se há algum caminho mau. Sonda-me, fala para Deus: sonda-me, Senhor, e vê se há algum caminho mau. Oh, chacanta baixeira e cantará baixeira. Queremos a tua revelação, porque não queremos só o teu sonho, queremos a tua correção, Senhor. Queremos corrigir a nossa rota, porque o teu reino é reino de quem se arrepende. O teu perdão é para quem se arrepende. Cobre-nos com teu sangue nessa noite, Espírito Santo, por causa das decisões e as mentalidades erradas que nós temos, porque caminhamos por uma mentalidade errada. Bota a mão na tua cabeça, querido. Fala: em nome de Jesus, toda mentalidade que me leva ao pecado, que me leva a falar o que não devo, toda mentalidade, bota a mão na cabeça, bota a mão. Pai, em nome de Jesus, a unção vai vencer a guerra, meu Deus. A unção vai vencer a guerra. Toda mentalidade de pecado, nós já fomos libertos, Senhor. Aleluia. Vida de santidade. Oh, chacanta lá, baixo. Shuri cantará, baixo. O Senhor nos chamou para ser santo, Senhor. Separado, irrepreensível, desarraigado, Senhor. Que toda raiz desse mundo, que já perdeu a força, que não tem autoridade sobre a nossa vida, a nossa casa, no nome de Jesus, que não queremos fazer coisas para te desagradar, mas queremos agradar a Ti com o nosso posicionamento. Te louvamos, Senhor, te louvamos nessa noite. Te louvamos, te louvamos.